com a Ellen, que está ali escondidinha. Nós somos da Indec, responsáveis por estruturar o projeto do BRT. Nós somos parte da equipe, a equipe ainda é maior, né? E obrigada pela oportunidade. A gente trouxe duas informações. Eu tenho uma parte técnica que eu acho que a gente vai passar no final, que na verdade é um vídeo institucional. E vou passar um pouco aqui do projeto que a gente tem para Campinas, explicando um pouco o contexto para vocês. O projeto dos corredores de ônibus, de vários corredores do sistema Intercamp, ele foi licenciado no Estado, na CETESB, em 2006, 2007. O município não tinha condema ainda, o município não tinha condições de fazer licenciamento ambiental e ele foi feito pela CETESB. Essa licença está vencendo agora, né, no mês de maio, justamente no momento que a gente conseguiu a verba para a nossa licitação. A gente fez um protocolo na CETESB cancelando o processo lá, a gente não tinha condições, a legislação não permite a gente prorrogar por mais 5 anos, né? A gente teria que fazer um pedido de LI, a gente ainda não tem toda a documentação para LI, foi um lapso de tempo. Então a gente está reiniciando o processo de licenciamento ambiental, né, agora no município, de corredores que já tinham licença, enfim, dentro desse processo, porque a gente recebeu dinheiro do governo federal, essa verba já está aprovada para a elaboração, consolidação do nosso projeto base. Então é esse o contexto que eu trago esse licenciamento para vocês. Isso é verba federal? É verba do PAC. PAC, quanto PAC de mobilidade. Eu vou colocar aqui, se vocês me permitirem, faz parte do cronograma do projeto, aí, do orçamento. A gente vai falar nessa etapa de 3 corredores de BRT, Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral. Tá? A apresentação está organizada mais ou menos assim. O nosso objeto de licenciamento são os 3 corredores, vou apresentar a localização deles para você. Tem um filme com um conceito do que significa BRT, que nada mais é um corredor de ônibus incrementado, né? Objetivos, justificativa, rede de transporte, a parte de análise e diagnóstico ambiental, que vai ser complementado pelo pessoal da Secretaria, os impactos ambientais, a nossa conclusão a respeito do projeto. Aqui estão os corredores. Aqui o Campo Grande inicia lá no fundão, perto do antigo terminal de Itajaí, está aqui. Ele segue principalmente pela Avenida John Boy no norte, e ele pega cruza Bandeirantes, cruza a Anhanguera, e ele pega uma parte do trecho desativado do VLT para chegar até o terminal Mercado. O corredor Ouro Verde ele já está implantado em parte, né, na Avenida das Amoreiras, como corredor segregado, mas ele vem lá do fundo do terminal Vida Nova e vai chegar até o terminal central. Para fazer a ligação operacional desses corredores, a gente está propondo, como estava previsto dentro do plano diretor, uma ligação chamada de corredor perimetral, pelo antigo leito do VLT desativado. Esses corredores chegam até a área central. Aqui estão os equipamentos de transferência, um sinótico que a gente chama, né? Os terminais, estações e paradas. Ele é um sistema diferente do sistema atual, ele é mais organizado, então ele tem uma hierarquização dessas paradas de acordo com o número de pessoas projetados ou estimados para embarcar, descer ou transferir, e a ligação do corredor perimetral. E aqui esses corredores, quando eles chegam no centro da cidade, eles também, enfim, a gente percebeu
que essa chegada, tanto no terminal mercado quanto no terminal central, elas eram problemáticas do ponto de vista operacional, construtivo, social. E, então a gente faz um percurso dentro dessa área central por alguns motivos. Entre eles a dificuldade de se mexer, principalmente no terminal central, encher de mais ônibus, lá não tem mais capacidade, né? A gente defende algumas soluções diferentes para o viaduto Puri, para aquela região. Mas a ideia é trazer o passageiro mais perto do objeto de desejo dele, que é essa região central. E trazer ele de forma que ele possa circular circular e chegar às áreas centrais com no máximo 600 metros de caminhada. Então essa é a ideia. Um dos percursos é chegado aqui pela João Jorge, o outro aquele túnel e o outro do A gente vai conhecer o projeto um pouco mais ao longo dessa apresentação. Qual o objetivo de se implantar esse projeto de BRT? Estruturar o sistema de transporte público na região sudoeste do município, atender a um grande aumento de demanda, uma região que tem um crescimento populacional gigantesco, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade no sistema de transporte público do município, diminuir os tempos de viagem dos passageiros nesse novo sistema. Os números dessa diminuição, enfim, desses ganhos que o projeto propõe estão dentro do estudo ambiental. Eu não vou me ater como muito detalhe. E habilitar o antigo leito ferroviário, transformando em via estrutural do transporte público. Reduzir os custos operacionais do sistema de transporte. Eu fui numa palestra ontem da Associação Nacional de Transporte Público. Eles fazem um cálculo que 16% para São Paulo dos custos de transporte público na tarifa advém de um baixo desempenho, quer dizer, de uma baixa velocidade. Isso quer dizer que a gente onera, né, o usuário do transporte público, paga 16% mais caro, isso naquela situação, por conta de estar junto com o transporte individual. O que a gente quer é priorizar o transporte público, é dar velocidade para esse sistema, é permitir que o cara saia lá da ponta e venha aqui e ganhe tempo e tenha uma viagem de melhor qualidade. Implantar um sistema de transporte totalmente acessível para pessoas portadoras de necessidades específicas. A acessibilidade é uma prioridade desse projeto. Justificativa. Aqui a gente tem esse quadro. Essa aranha, né, é uma aranha de modelagem, na verdade, que a gente faz, onde a gente faz uma projeção, uma estimativa do número de viagens em cima das pesquisas que são realizadas, pesquisas origem e destino. Os dois corredores, os mais gordinhos, vamos dizer assim, os que têm maior demanda, que são os corredores 3 e 4, os corredores Ouro Verde e Campo Grande. O terceiro corredor mais carregado é o Santos Dumont, ele está aqui. O outro é o Barão Geraldo, também é um corredor muito carregado. A largura indica o número de pessoas transportadas? Sim, é volume de passageiros transportados. Nesse caso aqui, né, carregamento atual, passageiros por hora. Hora pico. Tá? A gente cria diversos. Então esses são os dois corredores. Desculpa. Pode dar quanto pelo cálculo? No ponto de medição 4, clima de um flop, isso foi feito em 2004, pesquisa. Estava apontando 3.200 passageiros em sentido de carregamento maior, que seria o bairro centro. 2004 é o estudo? Mas calma, essa pesquisa a gente atualizou esses dados. Mas então isso aí tinha que estar atualizado. A gente está atualizando, mas a pesquisa saiu faz 2 meses. A nova pesquisa. Mas como é que você faz uma apresentação com dados de 2004? Você vai contar o que pra gente baseado em 2004? Nós estamos interessados em mostrar as tendências Ô de meu, comportamento. peraí. Você vai fazer uma apresentação? Vamos resumir, a gente não tem tempo para perder. Você vai fazer uma Teresa, se apresentação você de me deixar 2004? finalizar, alguns dados de transportes, eles são dados decenários. Os dados do metrô são de 10 em 10 anos. Então, se você chegar lá no metrô, eles vão te mostrar um dado Sim, mas de você tá fazendo uma coisa 2007. nova.
Não importa, você faz Claro que pode, aquela rua já está projeções. entupida. A nossa intenção com essa tela é mostrar o carregamento por eixo, quer dizer, esses eixos são os mais carregados e continuam sendo. Os valores foram atualizados, essa tabela está desatualizada, mas para efeitos de dimensionamento de estação, cálculo de demanda, a gente não trabalhou com esses números. É porque esta imagem representa muito bem a situação atual de carregamento. Quais são os mais carregados? O 3 e o 4. Esse é o objetivo de colocar esse gráfico. Os números do estudo, inclusive, vocês podem consultar, foram atualizados. Podem pegar o material que a gente entregou, está atualizando isso daí. Pelo censo de 2010, que é o último dado que a gente tem de população, a gente tem que a região do Campo Grande e Ouro Verde, atendidas pelos corredores, concentram 39% da população de Campinas. Os dados de demanda, esses dados já de 2010, de passageiros transportados no sistema Intercamp, indicam que essas regiões respondem por 50% dos passageiros da cidade de Campinas. Quer dizer, esses corredores atendem 39% da população e 50% dos usuários de transporte público. Eu acho que isso são dados bem relevantes e atuais, né, do nosso sistema, que indicam que o local que a gente está colocando enfim, que essa região é uma região que ser priorizada é bem importante. Capacidade do sistema de DRT. Em Campinas, nós estamos projetando, a gente tem uma estimativa que em 2011 ele atenderia cerca de 10 mil passageiros por hora sentido. Ele está sendo projetado para 2040 para atender 20 mil passageiros por hora sentido. Considerando que são estimativas, né, a gente tem o grau de segurança é dado pela nossa capacidade do corredor. Esse pressupõe quantos habitantes na cidade de 2040? Qual é a projeção? Olha, a gente não está compondo o material que está enviado. O número de cabeça eu não possuo. Mas o crescimento da população da projeção... Os dados de transporte, eles não necessariamente seguem a projeção populacional. Ele é composto pela projeção populacional e pelo número de viagens. Por exemplo, atualmente a gente tem um número de viagens comparado a um país desenvolvido, que tem 4 viagens por habitante, a gente tem 1,70. Isso é chamado índice de mobilidade. Então, o que a gente tem é uma projeção de estimativas de viagem em cima de população, matrículas e emprego. A gente imagina, tem um cenário econômico, que ainda é um cenário conservador, eu acho. Se o país crescer mais, a tendência é que se cresça mais as viagens. É por isso que a gente tem um limite de capacidade, a gente indica um período de tempo, mas o nosso limite é a capacidade. A partir de 20 mil passageiros por hora sentido, o nosso corredor não opera tão bem. Que nem o metrô. O metrô está bambeando, né? Mas ele atende bem até os 60 mil passageiros por hora sentido. O que acontece na nossa rede de transportes hoje? A gente tem uma fragmentação de linhas, uma sobreposição de linhas e de ônibus. Então, é só descer aqui na rua da prefeitura, você vê um monte de linhas, numa situação causando concorrência, nem sempre dando melhor atendimento ao usuário. Nossa proposta é a implantação do sistema tronco alimentado na bacia operacional dos corredores. O que quer dizer isso? Tem uma linha troncal, né, uma linha que vai mais rápido e a linha que passa nos bairros e que vai alimentar esses pontos de embarque. Como se fosse um sistema médio ferroviário. O que você faz? Você chega de ônibus até o seu sistema e pega um sistema mais rápido. Essa é a ideia do BRT. Implicações. Você tem uma maior eficiência operacional, você pode pegar essa linha específica e dar maior velocidade, priorizar ela em relação aos outros sistemas. Você tem uma diminuição dos intervalos e ampliação do serviço. Então, em vez de ter uma linha que faz todo o bairro, vai para o centro, que passa de 20 em 20 minutos, você tem várias linhas passando de 5 em 5 minutos
mesmo bairro e te deixando num ponto que também tem um ônibus de 5 em 5 minutos, né? Quer dizer, você tem um melhor desempenho. Necessidade de implantação de infraestrutura adequada para esse transbordo. Quer dizer, para o cara conseguir fazer essa viagem da melhor maneira possível, a gente precisa implantar uma infraestrutura compatível. Esse é um esquema das linhas alimentadoras, né? Que a ideia é ter alguns pontos de transferência, sejam terminais ou estações ao longo do trajeto, e a pessoa poder embarcar com mais conforto nessas estações. Isso objetiva racionalizar o sistema de transporte. Então, ao invés de você ter peruas, ônibus bagunçados, ocupando espaço na estação, a gente faz o transbordo e oferece um sistema com linhas mais rápidas, com mais capacidade de transporte. Então, a gente diminui o número de ônibus circulando nas vias dos corredores, para fazer circularem um pouco mais rápido do que eles circulam hoje. Mas esses pontos de transbordo ao longo da linha do BRT, ao longo do tronco principal, eles também vão acarretar estacionamento de veículos, fatalmente, porque o camarada poder encher aquilo de passageiro, ele vai ter que ficar esperando. Não, o ponto de transbordo ele não é um simples ponto de ônibus, ele tem um espaço para alimentador, para troncal. Tudo bem, é o que eu estou falando, quer dizer, não é puro simplesmente um ponto de transbordo. Não é um ponto de ônibus. Muito mais qualificado. Eu acho que imagina que tem um horário fixo, ele vai passando. Quem está na hora toma, Não, mas ele está acabando de dizer que tem um complexo um pouco maior do que um ponto de ônibus. A gente vai mostrar a foto que eu acho bem legal. Aqui é uma característica das linhas expressas, semi-expressas e paradoras, quer dizer, é como se tivessem vários serviços, inclusive até para parar, tem uma forma específica para parar um atrás do outro, são estações de maior porte sim, não são simples pontos de ônibus. Em termos de infraestrutura, qual é a premissa da nossa infraestrutura? Assegurar o desempenho do sistema BRT através da implantação de infraestrutura adequada. Quer dizer, que a gente precisa fazer para esse corredor de ônibus ser diferente do corredor de ônibus que a gente tem aí? Ou para ser diferente do tráfego compartilhado, do ônibus junto com o carro, junto com a moto, né? O que a gente precisa para configurar esse sistema diferente? Faixa exclusiva segregada, junto ao canteiro central. Aí é Bogotá? Aqui é Bogotá. Ultrapassagem em todas as paradas, pavimento rígido em toda a extensão. Isso são as premissas do nosso projeto, coisas tecnicamente a gente considera importantes e não só importantes, necessárias para a gente conseguir o desempenho do sistema. Embarque em nível, quer dizer, abre a porta e o passageiro entra, ele não tem que subir escada, o acesso é por rampa, o pagamento é desembarcado, isso quer dizer que o cara paga antes de entrar, ele paga na estação. E aqui, quando abre a porta do ônibus, abre a porta da estação, são estações que têm portas de vidro, e o cara faz o embarque em nível, ele entra direto no ônibus. Isso facilita o tempo de embarque e desembarque. O cara não precisa ficar lá de bilhetinho, subindo escada e gerando aquela fila para embarcar. Prioridade semafórica, isso são sistemas inteligentes de transporte. É uma priorização do ônibus, da luz verde do ônibus no sistema viário. O que acontece? Tem um dispositivo no ônibus e um dispositivo no semáforo. Se o ônibus está saindo da estação numa velocidade compatível, às vezes em 1 ou 2 segundos, ele estende o verde para o ônibus poder passar. Então a prioridade é do transporte coletivo para poder dar velocidade no sistema. Estações confortáveis e sistemas de informações ao usuário. Isso quer dizer confortáveis e acessíveis, né? No calor de Campinas ou nas chuvas de verão, o usuário está protegido,
ele está dentro do sistema, ele reconhece também esse sistema como um sistema de TI. E o sistema de informações ao usuário quer dizer que na estação ele tem informações sobre para onde essa linha vai, que horário ela toma, coisas que estão qualificando o nosso transporte público. Essa informação é nível de cartaz ou tem um operador para dar informação? Tem um posto ou é cartazinho? Só cartaz? Não. Igual A esse gente pessoal tem lá, né? diversas... Desculpa o nome do senhor. Senhor Hugo, a gente, a princípio, com certeza, tem um sistema de informações ao usuário, não só de cartaz, mas de painel de mensagem variável, né, que são luzinhas que vai te indicar. A questão do operador, eu acho que ela é necessária. A gente fez uma visita no Rio de Janeiro e tinham pessoas para auxiliar, sim. Além do bilheteiro na estação, normalmente ela conta com um auxiliar, sim. Então, é uma... Então, recapitulando, em cada estação dessa daí vai ter um bilheteiro e um auxiliar eventual? Eu não sei se... Eu não posso garantir se vai ter. O bilheteiro com certeza tem. Seguramente. Né, seguramente. A segunda pessoa eu já não sei. A gente está estudando dentro do equilíbrio também econômico e financeiro as pessoas que, essa operário, etc. As exigências que a gente vai fazer para o concessionário, inclusive essa. Esse sistema de monitoramento também conta com um CCO, Conceito de Controle Operacional, no qual o cara acessa por câmera, ele vê o que está acontecendo, enfim. Como metrô. Tem um sistema que o ônibus tem um chip e na estação daquela tem um luminoso. Então aí ele fala, falta 5 minutos para chegar, falta 3 minutos. Ele faz essa... São Paulo tem isso. No ônibus também. Custos do empreendimento, como o senhor perguntou, o valor inicial de repasse. O que é repasse? É dinheiro do governo federal que vem sem contrapartida, ele vem direto. Sim, nossa. 98 milhões. Financiamento, provavelmente é um empréstimo com a Caixa Econômica Federal de parte desses recursos. Esse montante são 197 milhões ou 57% do valor do projeto. O captador é a prefeitura. Oi? O O captador é a prefeitura. Contrapartida municipal, a princípio 45 milhões de reais, 13,24%, também dinheiro nosso. Um total de 340 Quantos quilômetros são no total? 37. 36. Quer dizer, se fosse 34 quilômetros por 340 milhões, quem sabe por essa conta? 10 milhões por quilômetro. Quanto custa o metrô? Bem mais. 100 milhões a 500 É bem mais milhões. caro, só que é bem Bem mais melhor. caro, Tereza. Tereza, a questão tecnológica, ela vai um pouquinho além do custo. Ela abrange custo e abrange demanda. Você implantar, eu acho que Campinas demanda um metrô. Pensando numa cidade futura, eu acho que Já está atrasado. O de Londres tem quantos anos? Tem estação que tem escada de madeira. 150, né? Esse projeto. Mas atualmente a gente está falando do BRT, né? Eu acho que tem aí espaço para conversar e pensar de tecnologias, enfim, de outras formas. Por exemplo, de Nova saber Delhi estava fazendo 400 quilômetros no metrô de uma vez só. Há uns Eu 2 acho anos que atrás. comparações internacionais elas são meio complicadas. Mas é que agora, entendeu? Agora. Totalmente. Então, assim, não é que nós estamos atrasados. Nós estamos... Enfim, a gente está aqui Queria andar de plano de com um bomba ainda. sistema, mas por exemplo, com 340 milhões a gente faz 34 quilômetros, a gente faria, sei lá, 2 quilômetros, 1,7 quilômetros de metrô. Eu não sei que população a gente atende com 1 quilômetro de metrô, porque 1 quilômetro eu ando a pé. Eu não vou de metrô, não vou pagar uma tarifa para andar de metrô. Então, o que a gente tem é isso. É isso daí.
Quais as etapas, e daí a gente vai ligar isso um pouco com o diagnóstico ambiental, né? Quais as etapas que a gente tem. Nesse momento a gente está no projeto funcional, que a gente estuda a rede de transportes, a gente faz um traçado preliminar de engenharia, a gente está vendo o melhor lugar para ele passar, se cabe ou não cabe, o que vai acontecer operacionalmente se for por essa rua. A gente já tem esse traçado preliminar que ele vai ser consolidado quando vier um projeto básico, o cara falar, ó, aqui dá, aqui não dá, precisa ir por outro lugar, enfim, isso é possível ainda dentro do projeto básico. E, obviamente, a viabilidade ambiental do empreendimento. Na próxima etapa que a gente está consolidando, que a gente pretende licitar em breve, essa consolidação dos traçados, as especificações de engenharia e arquitetura, estimativas de custo e prazo mais sólidas, né? A engenharia, ela tem, à medida que você vai aprofundando o projeto, você vai aprofundando o seu valor, enfim, e os seus prazos. Projeto executivo é praticamente detalhamento da construção, implantação da obra. A gente tem gerenciamento e monitoramento da obra, gerenciamento ambiental da obra e desvios de tráfego, né? Todo mundo quer obra, ninguém quer obra fazendo, né? Todo mundo quer obra pronta não dá. E a operação dos corredores, que a gente ainda tem uma avaliação e monitoramento do sistema de transporte. E uma pergunta, os ônibus, diesel, biocombustível, elétricos, como funciona? Os ônibus vão usar a tecnologia, atualmente a tecnologia é de diesel. A gente não tem nenhuma especificação, nenhuma diretriz para eletrificar e nem para exigir etanol ou biodiesel. E o diesel é aquele de baixo nível de partículas? É esse diesel mais caro? Não conheço. Existem dois tipos de diesel atualmente no mercado. Aquele que é conhecido, que é padrão, que solta aquela fumaça, e o S50, e um que é de melhor qualidade. Tem o código também. E um que é de melhor qualidade, que não são todas as fábricas de motores a diesel que produzem motores para esse diesel, e que é um diesel que contamina muito menos, polui muito menos. Tá, a gente ainda não tem nenhuma exigência. O que a gente tem é um contrato de concessão. E isso já foi questionado, por exemplo, no projeto que eu participei em São Paulo. Se poderia se exigir uma frota de etanol, porque o município de São Paulo está fazendo a mudança, né? Se houver uma legislação para a frota de etanol, a gente talvez possa incorporar em algum aspecto na concessão, mas tem o equilíbrio econômico financeiro da concessão e isso é um dos aspectos. O cara tem que comprar uma frota nova. Quando você diz os caras não têm que comprar uma frota nova, os empresários, não, né? Você está se referindo a vários empresários, é isso? A diversos? Os concessionários, sim, na verdade, os concessionários. são empresários. Então, esses concessionários não podem, por exigência do próprio projeto, terem um tipo de combustível e eles precisarão se utilizar dele? Se isso tem que mexer no equilíbrio financeiro da concessão, a gente teria que subsidiar de alguma forma esses equilíbrios. Não, calma, eu acho que é assim. Mas não. Os concessionários eles não participam financeiramente em nenhum momento do projeto? Eles participam investindo em frota. Eles são eles vão Olha, eles vão deixar de ter os cobradores. O cobrador vai passar a ser um só dentro de um ponto desse, vai deixar de ter os cobradores de ônibus. Estou entendendo que isso é benefício econômico. Não, primeiro que esse custo, essa conta não é assim tão fácil. Essa conta não é assim tão fácil. Deixou de ter um cobrador lá, passou a ter, deixou de ter 3, vai ter 1. Porque tem a limpeza, tem a manutenção. O que a gente tem olhado, a gente foi para o Rio de Janeiro, fizemos uma visita lá, entendemos o sistema do Rio, o que eles exigiram, como é o contrato de concessão deles, como foi feito. Campinas tem contrato de concessão, eu não conheço em detalhes. O que faz parte, o concessionário, a princípio, vai comprar frota, isso está na conta deles e na conta do poder público está essa infraestrutura. A gente vai ter que rever esse contrato de concessão, sim, né?
porque tem uma operação diferente, porque ele tem uma cobrança diferente, e isso faz parte do estudo. Ele ainda não foi feito, não foi feito. Né? Se eu tenho como exigir que ele use um outro combustível, isso pode ser colocado, eu não sei, assim, legalmente, eu não posso te dizer, quem pode exigir não sou eu como poder concedente, eu como representante da INDEC. A INDEC vai olhar para isso dentro do seu contrato de concessão e rever esse equilíbrio. Se existir uma legislação que determine isso, esse contrato vai ter que ser revisto também, mas daí essa conta vai ter que fechar. Alguém paga por isso. Se vai ser o município, quando for feita uma legislação específica, é que se determina isso. Nós estamos falando de uma questão ambiental. Eu sei, eu concordo. Tudo bem? Eu concordo com a questão ambiental, mas eu acho que eu também concordo com a legalidade e com a legalidade de um contrato administrativo. Você tem um contrato que vai sair do seu equilíbrio. A Prefeitura de São Paulo exige que os caminhões que rodam no centro só podem rodar se usarem o diesel S15. É isso que eu estou me referindo. Obrigatório, 2016, todo mundo está E a partir de 2016, todo mundo vai utilizar. Hoje em São Paulo, dentro do perímetro do centro da cidade, só pode utilizar esse tipo de coisa. E não é por isso que o governo está subvencionando os camaradas que estão usando diesel. Então faça uma legislação para Campinas. Não, mas já existe em São Paulo. Já existe? Já existe. Eu acho possível. Né? O que a gente colocou como recomendação? A gente pode colocar como recomendação que se busquem alternativas de usar combustíveis mais limpos. Eu acho que você, a partir de uma racionalização do sistema, e a partir do melhor desempenho do sistema de transporte público, você já tem uma diminuição das emissões. O problema do diesel, ele é uma questão da Petrobras, é ela que faz o diesel público. E ela está se organizando aqui em Paulínia, ela está ampliando a planta exatamente para poder produzir esse diesel, que eu acho que é em torno de 50 ppm, né? Que o Brasil trabalha com 500, o país desenvolvido 50 no máximo ppm, que é as partículas por milhão. Então a Petrobras fazendo um diesel líquido, vendendo um diesel líquido, todo mundo vai usar diesel líquido, isso é óbvio. Não é um problema de A ou B, de produção. Está mudando, acho que o tempo muda tudo, é uma questão da Petrobras, quem dá o petróleo. Da mesma forma, a tecnologia dos veículos, né? Existe Euro 3, Euro 5, que emitem, eu acho que... Acho que essa briga ambiental que eles citaram é com outros agentes, com os fabricantes, com os usuários, quem polui, quem liga a chave polui. Uma outra etapa do processo. Seria o que fixar nesse item de viabilidade ambiental, que é o que nos interessa. Então, qual vai ser o impacto, digamos, que vocês prevêem com a implantação desse sistema? Tá, a princípio, a gente tem assim, do ponto de vista operacional de viagens, eu acho que o Camilo pode dar um esclarecimento melhor em relação à quantificação dessa. Está lá no estudo, eu não tenho. Da redução de tempo de viagem. Quando você faz a racionalização da rede de transporte, a gente faz com que, uma questão de logística, você transporta hoje, se vocês olharem aí embaixo, tem um monte de linhas, micro-ônibus e tal. A gente vai trocar isso por um ônibus de maior porte. Então, ao invés de eu ter 10 peruas transportando, cada uma 30 pessoas, eu vou transportar mais gente em 3 ou 4 particulados. E, proporcionalmente, as emissões desses carros de maior porte são menores do que esses veículos. Então, a gente já tem um ganho ambiental nesse sentido. O segundo ganho é que, como os percursos são mais objetivos da rede, os ônibus ficam rodando menos pela cidade. Rodando menos, eles emitem menos poluente, também consomem menos insumo, óleo, pneus, etc, etc. E quando você separa uma faixa da via para a circulação do ônibus, implanta um embarque em nível rápido, sem aquela cobrança do bilhete, cobrador, etc, etc, você faz com que o sistema ande mais rápido.
A velocidade média do ônibus, quanto mais alta, menos ele polui. E também você faz com que as pessoas cheguem mais rápido aos seus destinos. Então, a gente tem alguns impactos em relação à sociedade, enfim, de possibilitar mais deslocamentos mais rápidos, né? E com uma oferta de transporte mais racionalizada, quer dizer, menos ônibus batendo lá, tá rodando inicialmente pela cidade, ônibus rodando com veículos de maior porte e mais rápido do que eles rodam hoje, pelo menos no trânsito. Só duas observações. Quer ver? Bom, primeiro, né, para que você tenha nesses dois eixos grandes faixas segregadas, você vai diminuir o fluxo de veículos particulares, certo? E como nesta terra e nesse país a posse de automóveis e a quantidade de automóveis é o indivíduo que determina, e ele tem quantos ele quiser e usa da forma que ele quiser, isso vai criar grandes problemas de congestionamento, certo? Estou falando óbvio. Como se não tivesse o segundo fator é que, enquanto Condema, enquanto Comissão de Análise de Território, nós estamos cansados e saturados da quantidade astronômica de empreendimentos que existem para esses eixos. Imobiliários, certo? Então, quando vocês apresentam aquela projeção, sinto muito, mas entra no meu ouvido como afirmação vazia. Afirmação vazia por quê? Certo? Porque a todo instante estão sendo aprovados novos, e não é só nessa região. Eu estou falando para Campinas como um todo, e principalmente para a macrozona 5, João Boy Dunlop, certo? Onde a quantidade de empreendimentos é assustadora. O número é assustador. Você pega processos aqui agora, onde é comum, certo? São 25 mil habitantes aqui, são 20 e tantos mil habitantes acolá, são 20 e tantos mil habitantes no outro. Eu acho que a alternativa...